Os ignorantes e instáveis deturpam. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque aqui está as escrituras, que tanto você como eu temos, e da epístola de Paulo aos Romanos até a epístola de Judas, e também aquelas 7 cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia, também serve como doutrina. Então eu incluo aquelas também. Então, desde a epístola de Paulo aos Romanos até aquelas 7 epístolas para as igrejas da Ásia, muitos textos das Escrituras têm sido deturpados por homens instáveis e ignorantes. E isso é um erro que tanto você como eu não podemos aceitar, não podemos deixar que isso aconteça. Por quê? O maior prejudicado vai ser você e eu. Porque nós não temos noção do estrago que isso pode causar na igreja. É muito maior, é terrível, é algo que é inaceitável. Então, deturpar as escrituras é deturpar o modo de pensar, de falar e de agir de uma pessoa. Porque ela vai ser deturpada, ou melhor, ela vai estar sendo deturpada por coisas que são erradas. Assim, o modo de pensar dela, de falar e de agir vai estar errado também. Então, isso é um perigo espiritual gravíssimo, que infelizmente muitas pessoas hoje caíram nisso, por causa de homens ignorantes e instáveis, que deturpam as escrituras mesmo. Porque existem muitas coisas escritas nas escrituras que as pessoas não entendem e interpretam de forma errada. E ensinam de forma errada também, segundo a sua própria interpretação errada. E quem aprende, aprende também a coisa errada. E assim fica nesse ciclo sucessivamente. Até hoje, no século XXI, existe isso acontecendo, sem dúvida alguma. Então, tanto você como eu, que estamos em Cristo, não podemos nos deixar levar por esse engano, que é capaz de destruir a igreja, de dentro para fora. O estrago é muito grande. É muito difícil recuperar alguém que caiu nesse engano, porque a pessoa que aprende errado e pratica errado, ela, muitas das vezes, não vou generalizar, mas muitas delas se recusam a dar ouvidos à verdade, porque já foram condicionadas a pensar ou praticar algo errado segundo o ensino errado que recebeu de alguém que era um homem ignorante e instável. Assim, essas próprias pessoas também se tornam ignorantes e instáveis. Essa é a realidade. É dura, mas é a realidade. Só que isso não pode continuar. Não pode continuar mesmo, nem da sua parte, nem da minha parte, nem para algum. Porque tanto você como eu já disse aqui, temos as escrituras para lermos o que nelas estão escrito. O que nelas está escrito. Porque toda a doutrina
saudável, perfeita, eficaz, que você e eu precisamos para as nossas vidas, estão desde a Epístola de Paulo aos Romanos até a Epístola de Judas e aquelas aquelas 7 cartas que foram enviadas para as igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia. Lá também tem doutrina também. Tem coisas ali importantes que devemos estar por dentro do que está escrito lá também, naquelas 7 epístolas. Então, quando estivermos versados nesse conhecimento, estaremos progredindo, avançando, crescendo, deixando a criancice, a imaturidade, a infantilidade para trás, deixando o leite espiritual para trás, para que agora possamos nos alimentar de alimento sólido, alimento que vai produzir prudência, crescimento espiritual, entendimento na sua e na minha vida. Vai produzir pessoas fortes, capazes de suportar tudo, principalmente os sofrimentos. Vai suportar a apostasia e não vai se deixar e não vai abandonar a fé. Pelo contrário, vai progredir na fé, vai perseverar na fé até o fim. Então, a própria doutrina que iremos aprender quando lermos as Escrituras irá causar em nós muitos benefícios. Benefícios que vão nos fazer viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, todos os dias, sem dúvida alguma. Ele quer que isso aconteça na sua vida e na minha vida também. Ele mesmo ensinou doutrina, aos quais as pessoas que ouviram falar ficaram maravilhados da sua doutrina, porque o Senhor Jesus ensinou aquela doutrina como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Então, é importante nos fundamentarmos nas sãs palavras do Senhor Jesus, na sã doutrina dele. Isso tem que estar em nosso corpo, alma e espírito, em nosso modo de pensar, de falar e de agir. É assim que tem que ser, sem dúvida alguma. Então, não podemos aceitar que pessoas ignorantes e instáveis deturpam as Escrituras e nos ensinem coisas erradas, coisas deturpadas, para perverter a sua mente e a minha mente, perverter o nosso caminho. Porque quando alguém aprende a fazer alguma coisa errada, ele vai fazer essa coisa errada, e essa coisa errada vai trazer más consequências para a vida de quem praticou essa coisa errada. Não importa quem seja. Isso pode acontecer com você ou comigo também. Mas agora é hora de botar um ponto final nisso. Como? Lendo as Escrituras. Elas nos ensinam claramente. Toda a base doutrinada da doutrina dos apóstolos, como está escrito no livro de Atos, que os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos hoje está aqui nas Escrituras, nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro, nas de João, na epístola de Judas, na epístola aos Hebreus. Enfim, já estão ali contidas. É só ler e aprender. Porque ao você ler, o próprio Espírito Santo, a própria unção, vai te ensinar a respeito de todas as coisas que essas doutrinas dizem claramente. Elas vão te ensinar de forma eficiente, de forma que você aprenda mesmo. E não se desvie da verdade que ela te ensinou em tempo algum. Isso é bom. Quando alguém não se desvia dessa doutrina, a vida em Cristo dessa pessoa é uma vida proveitosa, que dá bom resultado, que dá bom fruto. Fruto que permaneça, resultado que permaneça. É assim que deve ser o procedimento, seu e meu, de acordo com a doutrina que já está aqui, ó.
para a sua e a minha vida. Para que assim possamos continuar a prosseguir em nossa vida, em nossa carreira, no tempo que resta de nossa peregrinação, temos que andar segundo o que está escrito nessas doutrinas, pessoal. Tem que ser assim. Ninguém pode abandonar as doutrinas e começar a seguir espíritos enganadores, ensinos de demônios, outros evangelhos, um Jesus diferente, espírito diferente, palavras erradas, deturpadas, por pessoas que hoje estão mercadejando a palavra de Deus, por pessoas que hoje estão servindo ao Deus Mamon, por pessoas que hoje estão querendo ficar ricos, pessoas que têm intuitos gananciosos de querer riquezas, só pensar em dinheiro e mais nada. Para eles o que importa é isso, mas para você e para mim o que importa é sermos ricos para com Deus e não para nós mesmos. Isso o Senhor Jesus deixou bem claro para que ninguém tenha dúvida. E nessa questão ninguém pode ter dúvida também. E sim, certeza e convicção de que a doutrina escrita aqui vai servir para que tenhamos uma vida em Cristo saudável, irrepreensível, exemplar, sem dolo algum, sem mácula alguma, sem rugas, sem manchas. Porque essas doutrinas vão produzir vidas sem manchas e sem rugas, sem defeito. Essa é a verdade, pura e simples, de fácil compreensão, para você e para mim. Para que não sejamos guiados por cegos e nem por homens ignorantes e instáveis que deturpam as Escrituras hoje, ensinando coisas erradas. É assim que acontece. Então, eu vou ler um texto aqui para esclarecer ainda mais sobre essa questão. Então, esse texto está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Então está escrito assim, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, todas as epístolas que Paulo escreveu, ele escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tudo que está escrito nas epístolas de Paulo tem um objetivo claro de edificar o corpo de Cristo, de fazer o corpo de Cristo ser saudável, sem doenças, sem defeitos, sem deturpações, sem engano, sem sofisma, sem raciocínios falazes, sem mentiras alguma, sem falsas doutrinas. Então, esse era o intuito de tudo aquilo que Paulo escreveu em suas epístolas, era esse, sem dúvida alguma. E isso você pode ler na epístola de Paulo aos Romanos, nas duas epístolas de Paulo a Coríntios, na epístola de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, na epístola de Paulo à igreja que estava na cidade de Colossos, enfim, de Tessalônica. Então ele escreveu muitas epístolas importantes. E até mesmo aquelas que ele escreveu para Timóteo, para Tito, também são importantes, que tem doutrina ali importante. Então ele diz aqui, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, aquilo que esses homens ignorantes e instáveis não conseguem entender, lendo as epístolas de Paulo, eles deturpam, eles tiram o sentido, tiram a noção exata do que Paulo queria dizer. E
aqueles que dão ouvidos a esses homens ignorantes e instáveis, que deturpam aquilo que Paulo escreveu, eles aprendem errado. Aí é que está o perigo. Perigo do qual nós devemos escapar. Como? Lendo o que está escrito nas Escrituras. Procurando adquirir ou conhecer a doutrina nelas escritas. Para que a sua vida e a minha vida possam produzir algo que seja para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo. Então ele continua dizendo aqui, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, não era só as epístolas de Paulo que eles deturpavam as demais escrituras também, porque não conseguiam entender certas coisas. Toda essa deturpação é errada. Pedro aqui está falando contra esse tipo de coisa, para que você e eu possamos entender isso hoje. Possamos entender a gravidade desse problema sério que se chama deturpação das Escrituras por parte de homens ignorantes e instáveis. Como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Então, esses homens ignorantes e instáveis, eles serão destruídos porque deturparam as Escrituras, deliberadamente, de propósito mesmo. Infelizmente, essa é a realidade. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados. Então, hoje no século XXI, nem você nem eu podemos ser arrastados pelo erro desses homens insubordinados, que são ignorantes e instáveis. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. É verdade, está escrito aqui claramente. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Você já está prevenido disso? Se a resposta for sim, continue. E eu também tenho que continuar a me prevenir desses homens. Porque eles são muitos hoje no século XXI. Muitos mesmo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, quando alguém descai de sua própria firmeza, por dar ouvidos a esses homens ignorantes e instáveis que deturpam as Escrituras, nós caímos, nós perdemos a fé, nós voltamos para trás, nós regredimos. É aí que está o grande erro, que muitas pessoas ainda não perceberam que estão nessa condição. Não perceberam mesmo. Aí ele continua dizendo aqui, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescimento para você e para mim tem que ser na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Só dessa forma iremos conseguir crescer, progredir. Então, isso é importante. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, pessoal, é isso que nós devemos fazer. Essa é a aprendizagem certa para o século XXI. Nós que estamos hoje no século XXI, estamos vivendo uma vida em Cristo, mas ela tem que ser
uma vida que cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não pode crescer no ensino de homens ignorantes e instáveis que deturpam as Escrituras. Então, quando alguém comete essa falha, ele está errando. E nós não podemos errar. Pelo contrário, temos que acertar. Então, essa palavra tem esse intuito de fazer com que você e eu possamos acertar. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.